Bom dia a todos. Havendo o quórum regimental sob a proteção de Deus, damos por aberto o trabalho da Comissão de Constituição e Justiça. Como item da pauta, coloco em discussão a ata da reunião do dia 8 de outubro, que foi anteriormente enviada ao gabinete de Vossas Excelências. Em discussão, em votação, se estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Inicialmente, gostaria de registrar e dar as boas-vindas aos estudantes universitários participantes da 4ª edição do Programa de Estágio Visita da Escola do Legislativo. Em nome dos estudantes Alexandre Reis de Meira, de Capinzal, e Nicole Catarine Mugnol, de Pinheiro Preto, sejam todos bem-vindos. Cumprimentar também professor Leonardo e acadêmicos do curso de Administração Pública que nos dão a honra de estar presente conosco nesta reunião. Temos para deliberar inicialmente ofício 259 do Gabinete da Defensoria Pública Geral, tratando de solicitação de dilação de prazo de 30 dias para atender a diligência do PLC 30.2/2017, que cria 65 cargos de provimento efetivo de defensor público no âmbito da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina. Peço-se a concordância de todos os senhores, principalmente o relator da matéria, deputado Maurício. Havendo concordância de todos, então, será concedido mais 30 dias de prazo para que eles possam se manifestar. Também comunico que a deputada Paulinha não comparecerá à Comissão de Constituição e Justiça na data de hoje por estar participando de compromissos parlamentares externos previamente agendados. Gabinete Guilherme Delcio Tamanin, do gabinete da deputada, que faz a devida comunicação. Dado início à pauta, primeiro, por ordem de chegada, deputado Maurício, Vossa Excelência está com a palavra para fazer a relatoria dos projetos que estão com Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Dando um bom dia a todos. Quero fazer uma saudação a todos que acompanham a sessão, a todo esse nosso parlamento jovem aí, que futuramente esperamos que alguns ou muitos de vocês estejam utilizando oficialmente essas cadeiras que hoje participam da sessão. Em nome de todos, saudar a nossa convidada da UNOESC São Miguel, né? Dizer que é um prazer recebê-los aqui e que a Assembleia, através da Escola do Legislativo, trabalha muito a participação da sociedade, principalmente os jovens, para acompanhar o trabalho legislativo e o fortalecimento da democracia, que é o melhor sistema de governo que temos. Senhor presidente, eu tenho para relatar o projeto de lei 169.3/2019, projeto de autoria do nobre deputado Ricardo Alba, que dispõe sobre a instalação de brinquedos adaptados para crianças portadoras de deficiência em locais públicos e privados de lazer estabelecidos no estado de Santa Catarina. A nossa proposição é por diligência junto à Casa Civil, à Procuradoria-Geral do Estado. Eu acho louvável o projeto, a iniciativa, e acho que não, até essa obrigatoriedade engessa um pouco o governo, porque colocar equipamentos adaptados tem que ser de acordo com um estudo local, da necessidade das pessoas daquele bairro, daquela comunidade. Não adianta você colocar um equipamento para pessoas especiais, um equipamento que para os especiais daquele que vão utilizar aquele ambiente não seja eficiente. Então, eu acho que isso aí é uma questão de incentivar mais do que colocar na lei, não tornar obrigatório. Mas
por precaução, o meu pedido é de diligências a respeito. Se algum colega deputado quiser incluir mais, talvez a Fundação Catarinense de Educação Especial e outros órgãos, para que, pode ser, conforme manifestação aí, deputado Milton Obos, então, já para incluir aqui, para que a gente recolha um parecer para aprimorar esse projeto. É o meu parecer, senhor presidente. PL 169.3, tem o parecer do eminente relator, que é pela diligência, com a concordância também da inclusão feita pelo deputado Milton. Em votação, se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Recebi também para relatar o projeto de lei 343.0/2019, de autoria do deputado Rodrigo Minotto, que dispõe sobre a isenção do pagamento de inscrição para a prestação de exame vestibular e ou participação em processos seletivos congêneres para ingresso em instituições públicas estaduais de ensino superior. O objetivo dele é aqueles que venham de nível médio em escola da rede pública oficial fiquem dispensados do pagamento dessas inscrições. Diante da repercussão do projeto e com fulcro no artigo 71, inciso 15º do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, julgo imperativo solicitar diligência por intermédio da Casa Civil, a Procuradoria-Geral do Estado, a Secretaria de Estado da Fazenda e a Secretaria de Estado da Educação. É a nossa manifestação, senhor presidente. PL 343, tem o parecer do eminente relator também pelo diligenciamento. Em discussão. Em votação, se estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Parecer ao projeto de lei 188.6/2019, que dispõe sobre o projeto que estabelece normas de cobrança de tarifa de estacionamento por fração de tempo de uso real em estabelecimentos privados e os cedidos pelo poder público que exploram os serviços de estacionamento de veículos. O relatório explica a autoria do projeto. Analisando o projeto, por diligência externa, com o fito de ouvir, por meio da Secretaria da Casa Civil, o PROCON de Santa Catarina, bem como a Associação Brasileira de Shopping Center, ABRAS. Esse pedido, na época, foi incluído por um colega deputado. A diligência foi aprovada por unanimidade em 27 de agosto de 2019. Em 26 de setembro de 2019, os autos retornaram conclusos. Voto. Primeiramente, faço consignar as competências dessa comissão em analisar o aspecto constitucional, legal, jurídico, regimental ou de técnica legislativa, conforme o artigo 72, inciso 1 do Regimento Interno. A proposição em tela, como já foi dito, pretende estabelecer normas de cobrança de tarifa de estacionamento por fração de tempo de uso real em estabelecimento privado e os cedidos pelo poder público que exploram o serviço de estacionamentos de veículos. Na justificativa, o proponente da matéria tem por base o artigo 5º da Constituição Federal. É nítida e louvável a intenção do legislador de criar normas em defesa do consumidor e também a competência concorrente em se tratando do direito do consumidor, conforme Constituição Federal. Artigo 24. Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre produção e consumo. Ocorre que entre o anseio do legislador e o projeto de lei proposto, há um confronto de matérias, quais sejam a matéria de direito civil e a matéria de direito do consumidor. Extrai do texto do projeto de lei em análise. Artigo 2º. Os estacionamentos privados e os estacionamentos cedidos pelo poder público, que exploram o serviço de estacionamento de veículos, ficam obrigados a cobrar de forma fracionada. O PL 188/2019 é taxativo
não deixando margens para interpretações. Quer ditar como a iniciativa privada deve cobrar pela prestação desse serviço. Desta forma, fere mandamento constitucional como princípio da livre iniciativa, esculpido no artigo 170 da Constituição Federal. Artigo 170. A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existência digna conforme os ditames da Justiça Social, observados os seguintes princípios. Nesse sentido, as respostas dos órgãos envolvidos na diligência externa foram unânimes e se manifestam. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável, ouvindo o PROCON, órgão ligado à pasta e por meio de sua consultoria jurídica, asseverou: apesar de louvável a matéria aqui tratada, opino pela inconstitucionalidade do projeto por ofensa às disposições do artigo 22 e artigo 170 da Constituição Federal. A Associação Brasileira de Shopping Center, abraço em nota técnica, declarou: a intervenção pretendida do referido projeto de lei revela-se formalmente inconstitucional, por se tratar de intervenção pública na forma de exploração de estacionamento em imóvel privado, o que constitui matéria atinente ao direito civil de competência legislativa exclusiva da União Federal. Em suma, as manifestações são todas contrárias à matéria por ser inconstitucional. O Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição Federal, já se manifestou em 3 oportunidades sobre matérias análogas, em sede de ação direta de inconstitucionalidade, e assim decidiu. Referente à lei no Estado de Santa Catarina, já tivemos uma lei nesse sentido aqui no Estado. Competência normativa, shopping center, estacionamento, cobrança, disciplina local e manifestando-se contrário não permitido. Referente à lei do Distrito Federal, da mesma forma, direito constitucional, ação direta de inconstitucionalidade, lei distrital que regulou o preço cobrado por estabelecimento, inconstitucionalidade formal e material. O Supremo Tribunal Federal infirmou o entendimento no sentido de que a regulação de preço de estacionamento é matéria de direito civil, inserindo-se na competência privativa da União. Referente à lei do Estado do Paraná, ação direta de inconstitucionalidade, cobrança proporcional ao tempo proporcionalmente utilizado por serviço de estacionamento privado, inconstitucionalidade configurada, ação direta julgada procedente, todos do STF. Diante do exposto e com a máxima vênia ao proponente, meu amigo Fabiano da Luz, voto pela rejeição do projeto 188.6/2019, no âmbito dessa comissão, por estar o mesmo eivado de inconstitucionalidade. Deputado Maurício Goulart. Então, senhor presidente, é louvável a iniciativa do deputado Fabiano, mas já existe 3 decisões do STF e vai demandar ação de inconstitucionalidade, vai criar transtorno para a iniciativa privada e, então, acho que o próprio proponente vê que a intenção dele já está atendida. Além do que, a gente vê que quase todos os estabelecimentos já têm uma forma de cobrança de acordo com o tempo, com o horário de permanência do veículo no estacionamento. Então, esse é o nosso parecer pela rejeição da matéria, senhor presidente. PL 188.6, tem o parecer do eminente relator pela rejeição da matéria. Em discussão, com a palavra o deputado Fabiano. Senhor presidente, senhores deputados, a todos os estagiários que aqui nos acompanham, o professor Leonardo, que é nosso suplente aqui de deputado na Assembleia Legislativa, foi meu professor lá na UNO Chapecó, não aparece, né? Que acho que na idade eu sou um pouquinho mais velho, mas na aparência eu sou bem mais novo, bem mais jovem. A nossa intenção
na criação desse projeto de lei foi justamente proteger o consumidor. Porque se eu vou num estacionamento particular e ficar 10 minutos, eu pago 1 hora. Se eu ficar 50 minutos, eu pago 1 hora. Se eu ficar 1h10, eu pago 2 horas. A intenção de fracionar é eu pagar por aquilo que eu utilizei. Se eu ficar 10 minutos, que eu pague por 10 minutos. Se eu ficar meia hora, que eu pague por meia hora. Porque muitas vezes, naquela vaga de estacionamento, dentro de 1 hora, 4 pessoas estacionam. Os donos dos estacionamentos vão ganhar 4 horas. E se realmente nós formos consultar a Associação Brasileira dos Shopping Centers, eles vão querer que continue o pagamento de hora em hora, porque para eles é muito mais lucrativo do que cobrar por aquilo que o consumidor realmente usou. Nós hoje estamos com um problema no aeroporto, no novo aeroporto de Florianópolis, porque taxistas, os táxis até têm um local para eles, mas o Uber não tem lugar. Os particulares que vão buscar alguém não tem um lugar onde ficar. E eles estão cobrando, me parece que R$20 a cada 10 minutos. Eles fracionaram, mas meteram ali uma facada no consumidor do tamanho do mundo, né? Pagar R$20 a cada 10 minutos que você fique lá parado. E se as pessoas ficarem estacionadas ao longo da rodovia, a polícia passa em multa. Então, o que é que fazem? Mas esse é um outro debate, é uma outra situação. Mas o que nós estamos falando é tanto dos estacionamentos particulares, quanto dos estacionamentos em shopping centers, em que é cobrado por hora e não por fração. Diferente do estacionamento público, que são nas ruas, em que você paga um valor de R$1,50, R$2,50 pela hora, que já é um valor simbólico. No estacionamento particular, tem alguns que chegam a cobrar R$30 a hora, dependendo da localização desse estacionamento. E se eu entro lá, se eu paro lá para protocolar um documento em algum estabelecimento ali próximo, que eu fique 10 minutos, eu vou pagar os 30. Se eu fiquei 1h10, eu vou pagar 60 e não vou pagar fracionado. Então, a nossa intenção com o projeto de lei realmente foi proteger o direito do consumidor. Continua a discussão com a palavra do deputado Ivan. Boa tarde, bom dia a todos e a todas, bom dia, senhores deputados. Eu confesso que estou impedido de votar, porque tenho um pequeno estacionamento e quero fazer defesa dos donos de estacionamento, embora eu vou me abster da votação, não aqui, mas no plenário. Sempre é muito bonito fazer apologia com o chapéu dos outros. É sempre muito bonito. Não, vamos isentar as pessoas de pagar, vamos regulamentar para não pagar, vamos fazer para pagar só 10 minutos, vamos fazer para pagar só 5 minutos. É porque o sujeito entra lá, fica 20 minutos e não paga. Só que o IPTU vem inteiro, deputado. O IPTU vem inteiro. O funcionário que está lá trabalhando no estacionamento não ganha por 15 minutos que você fica lá dentro. O funcionário que trabalha no estacionamento, ele ganha por hora corrida, se tem ou não tem carro. O seguro, deputado Fabiano, que você paga, não é pelos carros que estão lá dentro, você paga o seguro pelo pátio. Então você paga seguro quando o carro está ou não está lá dentro. A mão de obra, o seguro, o IPTU e ISS que os estacionamentos pagam, que são através do Simples, eles pagam integralmente. Então é muito fácil fazer isenção, qualificar, cobrar, tirar, botar, quando não é você que paga a conta do negócio. Quando chega no final do mês, a prefeitura quer o IPTU dela, o funcionário quer o funcionário quer o salário dele, o seguro quer o pagamento da mensalidade, a prefeitura quer o ISS, e não tem fracionado. Agora vou chegar num restaurante, vou pedir uma Coca-Cola, vou tomar 2 copos e vou devolver a metade. Não quero mais, eu quero desconto da metade da Coca-Cola. E outra coisa, ninguém é obrigado a entrar em estacionamento particular nenhum. Ninguém é obrigado a entrar lá. Entra lá quem quer.
E quem quer que entre lá, que pague, siga as regras que estão estabelecidas lá. Não quer estacionar, meu filho, no privado? Vai para a estrada, vai para a rua. Lá na rua tu põe como tu quer. Agora, dentro do que é privado, o privado que estabelece o que ele quer, as regras que ele quer. Ninguém entra lá empurrado. Ou alguém vai no estacionamento privado empurrado. E outra coisa, deputado Fabiano, com respeito que tem a Vossa Excelência, porque essa pauta já foi discussão de Câmara de Vereador, vez por outra tem uma discussão de câmaras de vereadores discutindo essa matéria, querendo regulamentar. Os estacionamentos de área azul, você tem liberdade para pagar só 15 minutos? Tem isenção? Agora vai vir aqui o estacionamento aqui, deputado Amin, não tem os 15 minutos, agora vai fazer Florianópolis um novo rotativo, lá em Blumenau chama área azul, em alguns municípios chama estacionamento rotativo. A prefeitura te dá alguma isenção? Os contrários julgados aí do STJ, Paraná, Brasília, Santa Catarina, tudo pela inconstitucionalidade. Então é o seguinte, a intervenção na iniciativa privada é um absurdo isso. De novo, vai em cima da iniciativa privada. O sujeito abre um boteco, o cara quer regular quanto é que ele paga, quanto é que é o preço da cerveja. Quer regulamentar. O Estado se metendo toda a vida na vida do cidadão. Isso, deputado Fabiano, é um negócio que a gente tem que parar. Tem que parar. A gente parar de se meter na iniciativa privada. Muito bem colocou aqui o deputado Skudilac, trouxe várias jurisprudências já de inconstitucionalidade da matéria. A matéria é inconstitucional, por mais meritória que possa compreender, é inconstitucional porque intervém na iniciativa privada desnecessariamente. Então, se essa matéria aprovar, aqui, deputado Fabiano, nós vamos ter que apresentar uma emenda para fazer também na área azul, no estativo, no regulamentado, que também não tem 15 minutos de isenção. Vou pegar o cavalo de Vossa Excelência, vou caminhar meia hora lá em Pinhalzinho e vou devolver, depois de ter alugado por 1 hora, para ver se Vossa Excelência vai querer. Então, eu vou me abster de votar, mas peço aos senhores deputados, porque é flagrantemente inconstitucional, que rejeitem a matéria. Eu só queria, o deputado Ivan, há uma diferença do estacionamento da Zona Azul rotativo, que é um valor de R$ 1,50 a hora, comparado com o estacionamento particular, que em alguns casos chegam a R$ 50 a hora. Essa é a diferença. E no mais, quando o senhor quiser andar nos meus cavalos, pode andar o tempo que quiser, que eu não cobro nada do senhor, pela nossa amizade. Coisa boa. Continue a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, nós vamos deliberar. Parecer dominante do relator é pela inconstitucionalidade da matéria. Em votação, se estiverem de acordo com o relator, permaneçam como estão. Aprovado o voto do relator. Um voto contrário do deputado Fabiano. Abstenção? Ou é a abstenção do Ivan e o contrário de Vossa Excelência? Tá. Aprovado o relatório do eminente relator pela rejeição da matéria. Vossa Excelência continua com a palavra, deputado Maurício. Era o que tínhamos a relatar na sessão de hoje, senhor presidente. Obrigado. Deputado Fabiano, Vossa Excelência está com a palavra. Bom, senhor presidente, senhores deputados, eu tenho aqui 3 projetos de lei para relatar. E também com relação ao ofício, a devolução de vista do ofício do Governo do Estado com relação à Celesc. Cabe-me aqui informar aos senhores deputados que o governo, a Celesc, com os servidores, fizeram um acordo e o ofício que veio para esta casa não foi condizente com o acordo feito na época. Portanto, nós pedimos vista daquele parecer da mudança do estatuto e agora aconteceu uma nova reunião do governo do Estado com a Celesc, com os servidores, e a princípio se chegou num acordo, mas como não veio para nós aqui o ofício oficializado, digamos assim,
de como é que ficou o acordo, nós estamos segurando para justamente esperar esse documento oficial do acordo entre a categoria com a Celesc e o governo do Estado. Com relação ao projeto de lei 0329.1, altera o artigo 3º da Lei 16.869 de 2016, que dispõe sobre a presença de doulas durante o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, e estabelece outras providências. Projeto é de autoria do governo do Estado de Santa Catarina. Antes que os senhores me interroguem, me perguntem, que o presidente dessa casa me faça outras indagações, doulas são as acompanhantes de parto. Esclarecido? O projeto de lei de procedência governamental, fundamentado no artigo 50 da Constituição Estadual, encaminhado por meio da mensagem 164, de 12 de setembro de 2019, visa alterar o artigo 3º da Lei 16.869, de 15 de janeiro de 2016, que dispõe sobre a presença de doulas durante o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, e estabelece outras providências. Analisando os presentes autos quanto aos aspectos e afetos a esse órgão fracionário, ambos do regimento interno, inicialmente no que concerne à constitucionalidade, julgo que a matéria é constitucional em razão da competência concorrente para legislar sobre proteção e defesa da saúde. É importante reprisar os motivos do texto que visa alterar. No que tange às medidas aplicáveis como penalidade pelo descumprimento da disposição principal da norma, está previsto como medida de penalização a abertura de procedimento de sindicância. É-se disso, no entanto, que tal procedimento visa justamente apurar fatos que possam ter ocorridos, viabilizando futura penalização, não sendo pena por si própria. Para tanto, a proposta visa um caráter mais amplificado para esse dispositivo, com o intuito de atingir dos diversos atores já comprometidos pela norma. Nesse contexto, corroboro os entendimentos trazidos no parecer 337 da Consultoria Jurídica do Gabinete do Secretário da Secretaria de Estado da Saúde, de que não há que se confundir sindicância, que é o meio eminente investigativo utilizado pela administração pública para proceder à apuração de fatos anômalos e que não se prestam a acusar nem a condenar os investigados, com penalidades administrativas propriamente ditas. Da mesma forma, entendo que o acréscimo do descredenciamento, resilição contratual da unidade hospitalar sem direito à indenização reveste-se de caráter punitivo mais abrangente e eficaz. Ante o exposto, vez que respeitados os aspectos a que se referem os artigos 72 e 144, ambos do regimento interno, voto, no âmbito desta comissão, pela aprovação e regular tramitação processual do projeto de lei, reservada a análise de mérito em face do interesse público. Resumindo aqui, senhores deputados, há um projeto de lei que multa os hospitais que não permitam a presença das doulas, das acompanhantes de parto, no momento do parto. Esse projeto de lei do governo do Estado, ele flexibiliza a punição aos hospitais. É uma medida necessária e que não vem a ferir nada, por isso o nosso voto é pela aprovação, senhor presidente. PL 329, procedência do governo do Estado, tem o parecer do neto relator pela aprovação em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, se estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Parecer ao projeto de lei número 77, que dispõe sobre a proibição de fabricação e comercialização de protetores solares com substâncias químicas tóxicas para recifes de corais. O autor é o deputado Kennedy Nunes. Trata-se de proposição de iniciativa parlamentar sobre a proibição de registro, fabricação, importação, exportação, distribuição, comercialização, transporte, armazenamento e uso de protetores solares considerados tóxicos para os recifes de corais no âmbito do Estado de Santa Catarina. Da justificativa do proponente,
Trago a colocação seguinte: os recifes de corais são os ecossistemas mais diversos dos mares por concentrarem globalmente a maior densidade de biodiversidade marinha. Estima-se que 14 mil toneladas de protetor solar vão parar nos oceanos a cada ano, e desse total de 4 a 6 mil toneladas se acumulam sobre recifes de corais de todo o planeta, o que demonstra a gravidade do problema, principalmente quando considerarmos que as pesquisas mencionadas constataram que as pequenas quantidades das substâncias estudadas são tóxicas para os corais. Nas diligências solicitadas e aprovada pelo colegiado, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, órgão vinculado ao Ministério da Saúde, ao Sindicato das Indústrias Químicas e Farmacêuticas de Santa Catarina, para que encaminhasse a este Parlamento manifestação sobre a proposição em comento. Em resposta a essas diligências, os sindicatos das indústrias químicas e farmacêuticas se manifestou no sentido do arquivamento do projeto de lei, juntando a manifestação da Associação Brasileira de Cosmetologia, que também conclui de forma contrária ao referido projeto nos seguintes termos: com base nas evidências científicas citadas, concluímos que os estudos preliminares, bem como os estudos publicados em 2016, utilizados como base para a proibição do uso dos protetores solares, duas regiões do mundo, o Havaí e Palau, e não refletem as condições reais em que vivem os recifes de corais, portanto, não podem ser utilizados como ferramentas para a definição de políticas públicas. Os estudos evidenciam que a maior causa do fenômeno de branqueamento dos corais é o aumento da temperatura dos oceanos em função do aquecimento global. Portanto, proibir o uso de protetores solares contendo substâncias citadas não é uma medida efetiva que contribui para a preservação dos recifes de corais. A redução do número de substâncias de proteção UV restringe as opções de proteção eficaz ao consumidor contra raios ultravioletas, aumentando assim a incidência de câncer de pele na população brasileira e acarretando aumento dos gastos do governo com saúde pública. Diante do exposto, e também pela competência concorrente à União, aos Estados e ao Distrito Federal para legislar sobre conservação da natureza, proteção do meio ambiente e responsabilidade por dano ao meio ambiente, por padecer de vício de inconstitucionalidade formal, é que voto pela rejeição da tramitação processual, senhor presidente. PL 77, autoria do deputado Kenny Nunes, tem o parecer do eminente relator, que é pela rejeição da matéria. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, se estiverem de acordo com o parecer do relator, permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado o relatório do eminente relator, que é pela rejeição da matéria. Projeto de Lei 0271 dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de sistema de captação de energia solar em novos prédios públicos, de autoria do deputado Jair Mioto. O projeto de lei dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de sistema de captação de energia solar em novos prédios públicos. Da justificativa é que a energia solar é uma grande aliada na redução da poluição e das taxas de carbono. Afinal, esse recurso é considerado limpo, ao contrário de usinas termoelétricas, por exemplo, que produzem energia a partir do carvão mineral. Por serem compostos por apenas dois principais elementos, painéis solares e inversores, os sistemas de energia solar apresentam baixas necessidades em relação à manutenção. Depois de instalado o sistema, os cuidados requeridos envolvem somente a limpeza e a fiscalização dos painéis solares. Tanto esses equipamentos quanto os inversores são feitos para trabalhar continuamente. Além disso, a vida útil dos componentes do sistema fotovoltaico é longa. Inicialmente, com relação à constitucionalidade da matéria, aspecto formal, observo que não há reserva de incidência sobre o tema, revelando-se legítima sua apresentação por parlamentar de acordo com a competência geral prevista no artigo 50 da Constituição Estadual. Ademais, a matéria vem apresentada por meio de proposição legislativa adequada à espécie, ou seja, projeto de lei ordinário.
Referentemente sobre a constitucionalidade e a ótica material, a meu ver, a proposição está em consonância com a ordem constitucional vigente. Ante o exposto, voto pela aprovação e regular tramitação regimental do processo. Desculpa, eu não prestei atenção. Calma, deixa ele pôr em... Ele não pôs ainda. PL 271, tem o voto do eminente relator pela aprovação. Em discussão, com a palavra o deputado Ivan. Senhor presidente, eu acredito que tem uma outra matéria similar tramitando na casa. Em face disso, eu vou solicitar vistas para checar esses dados, senhor presidente. Vista em gabinete do deputado Ivan. Vossa Excelência concluiu, deputado Fabiano. Sim, senhor presidente, devolvo a palavra para o senhor. Muito obrigado. Deputado Luiz Fernando Vampiro, Vossa Excelência está com a palavra. Bom dia, senhor presidente, bom dia demais integrantes da CCJ, aos estagiários que aqui estão, ao Márcio Vinícius, jornalismo, meu indicado, aos três de Criciúma, o Gabriel, o João e o Bruno, enfim, a todos vocês, obrigado pela oportunidade de estar aqui nos acompanhando. Senhor presidente, o primeiro projeto de lei que eu tenho é da lavra do deputado Felipe Estevão, é o projeto de lei 291.4/2019. O projeto trata-se de instituição do selo Acessibilidade Nota 10, como forma de certificação oficial aos estabelecimentos privados ou públicos que promovam a acessibilidade de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida no âmbito do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Cabe analisar nessa comissão os assuntos assinentes aos aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental ou mesmo da técnica legislativa. A matéria proposta nesse projeto busca criar um selo para os estabelecimentos privados ou públicos que promovam a acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida no âmbito do Estado de Santa Catarina. O Estado de Santa Catarina possui diversas leis que instituíram o selo, como exemplos, a Lei 16.373, de 2014, que institui o selo verde, mais de origem do deputado, e sancionada pelo governador Raimundo Colombo, a Lei 17.154, de 2017, que institui o selo Empresa Solidária com a vida de origem, solidária com a vida de origem do deputado Antônio Aguiar, sancionada pelo governador Raimundo Colombo, a Lei 17.560, de 2018, que institui o selo Amigo do Animal Abandonado, de origem do deputado João Amin, e sancionada pelo governador em exercício, presidente do Tribunal de Justiça, Rodrigo Colasso, a Lei 17.693, de 2019, que instituiu o selo Cidade Sustentável, de origem do deputado César Valduga, e sancionado pelo governador Carlos Moisés da Silva, a Lei 17.695, 2019, que instituiu o selo Santa Catarina por uma Nova Vida, de origem do deputado Valmir Comim, e sancionada pelo governador Carlos Moisés da Silva, e a Lei número 17.716, de 2019, que institui o selo Amigo do Produtor Catarinense, de origem do deputado João Amin, e sancionada pelo governador Carlos Moisés. Todos estes projetos citados somente instituem o selo, mas não dão atribuição ao Poder Executivo. Nesse sentido, há necessidade de adequação do projeto de lei apresentado, retirando os artigos 3º e 7º, pois criam atribuição ao Poder Executivo, o que seria inconstitucional por vício de origem. Assim sendo, apresento um substitutivo global ao projeto de lei somente para retirar os artigos 3º e 7º, tornando assim o projeto constitucional e legal como os exemplos ora citados. Do exposto, no âmbito desta comissão, voto pela aprovação do projeto de lei 291.4/2019, nos termos da emenda global substitutiva, em anexo, devendo seguir seus trâmites regimentais. PL 291, de autoria do deputado Felipe Estevão, tem o parecer do eminente relator pela aprovação com substitutivo global por ele apresentado. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, se estiverem de acordo com o relator, permaneço como estão. Aprovado. Senhor presidente, o outro projeto de lei é o 350.9/2019, de origem da deputada, de autoria da deputada Paulinha. Trata-se de projeto de lei que dispõe sobre a possibilidade de os órgãos de segurança pública alienarem por venda direta a seus integrantes as armas de fogo de porte por eles utilizadas quando em serviço ativo por ocasião de sua aposentadoria ou transferência para inatividade.
Cabe analisar nessa comissão os assuntos atinentes aos aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e técnica legislativa, conforme prescreve o inciso 1º, artigo 72 do regimento interno dessa Casa. A matéria proposta nesse projeto pretende possibilitar a venda de armas de fogo usadas aos servidores civis e militares das carreiras de segurança pública após aposentadoria, reserva ou reforma. A matéria não é de competência legislativa privativa do Poder Executivo e não é de competência legislativa privativa da União, sendo de competência comum da Assembleia Legislativa nos termos do artigo 39 da Constituição Estadual. A Constituição do Estado de Santa Catarina, em seu artigo 12, conceitua os bens do Estado e, no seu parágrafo 2º, dispõe sobre a alienação dos bens imóveis. Artigo 12. São bens do Estado. Parágrafo 2º. Os bens móveis declarados inservíveis em processo regular poderão ser alienados, cabendo doação somente nos casos que a lei especificar. O projeto de lei está especificando que a Secretaria de Segurança Pública poderá alienar armas de fogo, bem móveis e patrimônio do Estado a seus servidores. Não existe, por parte do legislador, a especificação da arma que será alienada, deixando para o poder decidir quais bens, ou seja, armas, que destinar à venda para os seus servidores inativos. Está disposto no parágrafo 2º do artigo 12 da Constituição Estadual que o Estado poderá alienar seus bens móveis e o projeto está especificando que as armas de segurança pública, que esta considerar por ato próprio e inservível, poderá ser alienada por venda direta aos seus servidores inativos. Deve-se considerar a justificativa do projeto de lei, que diz que esta proposição foi inspirada em projeto de lei parlamentar do Distrito Federal. O projeto de lei parlamentar do Distrito Federal se transformou na Lei Distrital número 6.381, de 23 de setembro de 2019, sancionada pelo governador Ibanez Rocha, que tem a seguinte emenda, abre aspas, dispõe sobre a possibilidade de os órgãos de segurança pública alienarem por venda direta a seus integrantes as armas de fogo de porte por ele utilizadas quando em serviço ativo por ocasião de sua aposentadoria ou transferência para a inatividade. Assim sendo, esse projeto, na minha concepção, ele é constitucional e legal. Do exposto no âmbito desta comissão, voto pela aprovação do projeto 350.9/2019 para seguir seu trâmite regimental, principalmente discutir o mérito em outras comissões. Era isso, senhor presidente. PL 350, a deputada Paulinha, tem o parecer do eminente relator, que é pela aprovação em discussão. Com a palavra, o deputado Fabiano. Senhor presidente, nós já discutimos uma matéria parecida com essa, com relação à alienação ao porte de armas e depois a liberação dessa arma para os profissionais quando eles vão, não para reforma, né, Moçalim, para veteranos. É o mesmo que eu pegar um veículo de um funcionário do IBAMA que está lá há 20 anos e quando ele se aposenta ele leva o veículo. É o mesmo que um funcionário da Secretaria de Administração, quando se aposenta, leva o computador do Estado para casa. Se você trabalhar a arma dessa maneira, a arma é um material, é um bem do governo do Estado. E o dia que ele for alienado, for considerado inservível, que esse bem público for colocado em leilão, todo e qualquer cidadão vai ter o mesmo direito da compra desse produto e não privilegiar aquele servidor público que porventura usou esse equipamento, seja uma arma, seja um computador, seja uma mesa, seja uma cadeira, seja um veículo. Então eu acredito que o meu parecer é contrário a esse projeto. Eu só queria fazer uma justificativa, senhor presidente. Posso, não? Vossa Excelência concluiu, deputado Fabiano. Deputado Fernando Vampiro, com a palavra. Na verdade, eu citei uma lei do Distrito Federal promulgada agora, mas já existe lei nesta casa, aprovada aqui, na verdade, para alienação tanto dos cavalos quanto dos cachorros da Polícia Militar, que pode ser, obviamente, alienados para os policiais, na verdade, nesse sentido. Doação foi o projeto que o Felipe Estevão colocou aqui, na qual o meu relatório era pela constitucionalidade, e o deputado João Amin fez um voto vistas contrário e foi derrubado. Este é pela alienação, não pela doação. Só para retificar isso aí, senhor presidente. Obrigado. Presidente, meu voto é contra, é uma matéria realmente bem simpática, mas eu sou contra esse tipo de... O deputado Fabiano falou muito bem. Eu até me proponho, se for por maioria,
já encaminhar um voto pela inadmissibilidade do projeto, se houver a maioria dos colegas. Com a palavra, senhor presidente. Deputado Maurício, com a palavra. Eu vejo assim a disposição dos deputados de valorizar o profissional da segurança pública quando ele vai para a aposentadoria. Mas entendo que não é o caminho correto. Entendo até que deveria ter isenção de IPI, de ICMS, de todos os impostos para o policial profissional da segurança pública da reserva para a aquisição de uma arma. Normalmente, às vezes, o profissional, a arma que ele está utilizando no dia da aposentadoria, nem é a arma que ele utilizou durante a sua vida. Então, ceder uma arma, boas condições ou não é a solução. Eu também sou contrário pelas dificuldades que cria e sou favorável, sim, que o governo ofereça condição privilegiada para que o profissional da segurança, quando vai para a inatividade, ele continua uma força auxiliar, no caso da Polícia Militar, mas qualquer policial, mesmo aposentado, numa situação de risco, ele vai intervir em defesa do cidadão, em defesa da sociedade e se for, no caso, também em defesa da própria vida. Então, acredito que o caminho seria outro e não alienar as armas do próprio Estado. Deputado Milton, depois o deputado Coronel Mocilico. Bom dia a todos, a todas. Também eu compactuo da posição do deputado Fabiano, deputado João Amin, deputado Maurício Kudilac, além do que uma decisão dessa gera transtornos administrativos e custos adicionais ao Estado. As armas, elas são atualizadas de tempo em tempo para a corporação, né? E ela deve permanecer enquanto as pessoas estão trabalhando ali. Se ela ainda está atualizada, o outro que vai substituir esse que vai para a reserva precisa de uma arma. Então, o Estado não vai comprar outra, vender barato para quem está saindo e vai comprar outra, criando todo um transtorno. Eu também acompanho o voto pela inadmissibilidade do novo voto vista feito aí pelo deputado João Amin. Bom dia, presidente, a todos os nobres colegas, aos nossos estagiários. Eu também comungo com a ideia que a maioria dos nossos colegas se manifestaram. Inclusive, nós, logicamente, valorizar os profissionais da segurança pública, e nós fizemos já uma indicação para o governo, lido aqui na casa, de, no ato da reserva, ele ter tipo um abono, mas teria que ser partido do Executivo, por isso nós não podemos partir do Legislativo essa proposta, um abono, uma forma de financiamento para que ele tenha a sua arma na reserva, mas de forma legal e não utilizando a arma que ele já tinha, ou uma arma da corporação, como o Maurício Kudilac falou, pode ser trocada todo dia, ou ele não tenha a sua arma naquele ato da sua reserva. Ô, presidente, só para concluir que nós estávamos dialogando que então o patroleiro leva a patrola para casa, o caçambeiro vai com a caçamba para casa quando você vai fazer. Não havendo mais quem queira discutir, nós vamos deliberar. Sei que não é necessário fazer esclarecimento, senhores deputados, mas em respeito aos jovens que estão aqui no dia de hoje conosco, vamos esclarecer o funcionamento num episódio como esse. Temos um voto do relator que é favorável e um voto divergente do deputado João Amin, que é pela derrubada, pela rejeição da matéria. No momento que nós colocarmos em votação, ser rejeitado o parecer do eminente relator, prevalece o voto divergente do deputado João Amin, sem necessidade de fazer duas votações. Então, vamos deliberar. Em votação, quem estiver de acordo com o relator, o deputado Fernando Vampiro, permaneça como estão, os demais, os contrários se manifestem. Rejeitado a matéria, assim prevalece o voto divergente pela rejeição da matéria do deputado João Amin. Vossa Excelência concluiu, deputado Fernando Vampiro, tem mais. Senhor presidente, eu gostaria de tirar o projeto de lei 122.0
de 2019, de autoria do deputado Jerry Comper, da pauta. Obrigado. Legal. Deputado Milton Alves, Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, colegas deputados, cumprimentar todos que nos acompanham aqui, os estagiários que estão hoje aqui nos acompanhando, que fez nós mudarmos da nossa sala normal dos trabalhos da CCJ, mas é um prazer muito grande recebê-los aqui, que é um momento de formação, espero que tirem bons proveitos. Senhor presidente, eu tenho, primeiramente, o parecer ao projeto de lei 348.4/2019, de autoria do deputado Felipe Estevão, que obriga as empresas responsáveis pela venda de drones ou qualquer tipo de aeronave não tripulada e remotamente controlada a informar aos consumidores a legislação e regulamentação em vigor para a utilização desses dispositivos ou equipamentos. A justificativa é necessário para tornar viáveis as operações desses equipamentos e preservar a segurança das pessoas. É fundamental que as empresas que comercializam essas aeronaves informem aos seus consumidores por escrito a respectiva legislação e regulamentação em vigor para a utilização desses dispositivos ou equipamentos, mantendo o consumidor sempre atualizado quanto à vigência dessas normas no momento da compra. Sobre os aspectos, já o voto, sobre os aspectos regimentais atinentes a esse colegiado, observo que o projeto de lei, caso aprovado, terá reflexo exclusivo no campo do direito ao consumidor, visto que seu objeto atenta apenas à suplementação de um modelo de informação já previsto no próprio Código de Defesa do Consumidor. Em rigor, a matéria atenta ao direito consumerista, pois busca tornar mais efetiva a informação prestada ao consumidor, ao promover a divulgação dos deveres e direitos e riscos que envolve o manuseio do equipamento, em concordância com a regulamentação disposta pela Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. Em atento à possibilidade de suplementação estabelecida pelo parágrafo 2º do artigo 24 da Constituição Federal, entendo necessária a adequação do texto ao estabelecido pela norma geral que dispõe sobre o tema, ou seja, Lei número 8078/90, que institui o Código de Direito do Consumidor, no que compete à responsabilidade do comerciante, inscritos no seu artigo 13. Destaco ainda que, anteriormente, este colegiado já aprovou matéria similar que pretendia dispor sobre o dever de fornecimento do Manual Básico de Segurança no Trânsito referente ao uso da bicicleta aos fabricantes e importadores, atendo ainda ao constar em indícios de vício de iniciativa ou inadequação aos aspectos de legalidade, judicialidade, regimentalidade e de técnica legislativa, caso acatada a proposta nos termos da emenda modificativa. Pelo decorrido, com fundamento nos ditames regimentais, voto no âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça pela aprovação da continuidade da tramitação do projeto de lei 348.4/2019, com a emenda modificativa reservada à análise de mérito em face do interesse público às demais comissões permanentes. Esse é o voto, senhor presidente. PL 348.4, autoria do deputado Felipe Estevão, tem o parecer do eminente relator, que é pela aprovação com substitutivo, né? Com emenda. Com emenda modificativa. Em discussão. Deputado Fabiano. Senhor presidente, eu só gostaria do relator a emenda substitutiva. Quais são, resumidamente, as alterações que ela está fazendo? Porque hoje já existe toda uma regulamentação para os usos dos drones, já vem todo um manual, já vem toda a legislação. Ela incluiu, dentro do artigo 13 lá do Código do Consumidor, o comerciante é igualmente responsável nos termos do artigo anterior quando, e aí já disposto aqui, e o fabricante, o produtor, o construtor nacional ou estrangeiro e o importador respondem. Então, já no próprio documento já deve constar essa obrigatoriedade, para que possa, no mérito,
ser analisada essa matéria nas comissões pertinentes, isso aqui tão somente para adequar a questão da constitucionalidade. Entendido, deputado Fabiano? Legal. Então, podemos deliberar. Em votação, se estiverem de acordo com o relator, permaneçam como estão. Aprovado. Parecer ao projeto de lei 34.0/2019, de autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro, que dispõe sobre a proibição da utilização de contêineres que contenham em sua estrutura a substância polímero de poliuretano. Retorno a esta comissão o presente projeto de lei após cumprimento de diligência aprovado por este colegiado no último dia 28 de agosto. Inicialmente, cabe ressaltar que no dia 16 de julho, o autor incluiu emenda substitutiva global, as folhas 6 e 7, dando maior propriedade técnica e uma conjuntura atualizada que cabem apontamento. Primeiro, transformou o objetivo do projeto, alterando o comando de proibição quando a utilização de contêineres que continham poliuretano na sua estrutura para uma política de regulamentação, prevendo a exigência de componentes retardantes à chama, nos casos em que os contêineres sejam revestidos com espuma rígida de poliuretano ou poliisocianurato, essa eu nunca tinha visto, isocianato, sim, e utilizadas para fins de convívio social. Segundo, ampliou o tema, abordando de forma geral as regras sobre os isolantes térmicos, além de incluir o poliisocianurato nas classificações, sendo este composto por material plástico termofixo de mesma estrutura do poliuretano que atende finalidade similar, ou seja, de isolamento na construção civil, tendo maior capacidade de resistência à água e ao fogo, o que redobra a necessidade de atenção. Terceiro, vinculou a proposta de texto legal às normativas dos órgãos que dispõem sobre o tema, Corpo de Bombeiro, Inmetro e a ABNT. Da justificativa, ressaltou-se a preocupação e a necessidade de abordar a periculosidade que o material proporciona em situações de incêndio que estiverem presentes em tragédias recentes na história do Brasil. Quanto ao resultado da diligência, destaco a contribuição dos órgãos provocados. A Secretaria de Estado de Segurança Pública, por intermédio da Diretoria de Segurança contra o Incêndio, reconheceu a pertinência da proposta, destacando a necessidade de adequações normativas, visto os avanços tecnológicos. A Secretaria de Estado da Casa Civil, por oportuno, solicitou a manifestação da Secretaria de Estado da Saúde, que, por sua análise, através da Diretoria de Vigilância Sanitária, decorreu que, sobre os dois casos concretos da matéria, primeiro, a utilização de contêineres com enchimento de poliuretano para armazenar produtos relacionados à saúde, onde, para este caso, informou a existência de regras de inspeção, inclusive com a destinação de responsável técnico, e a utilização de contêineres com poliuretano para recintos com circulação de pessoas, onde informou parecer inexequível em função da competência atribuída ao Corpo de Bombeiros. Ainda finalizou, concluindo pela necessidade da proibição. O voto. Sobre os aspectos regimentais atinentes a esse colegiado, observo que, preliminarmente, por este relator, coube relacionar as manifestações dos órgãos diligenciados com a emenda substitutiva global apresentada pelo autor, que, ao meu entendimento, restaram completamente sanadas, conforme se observa. Em atenção ao apontamento realizado pela Diretoria de Segurança contra o Incêndio do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, quanto à preocupação com a sua competência normativa frente ao constante progresso tecnológico, não vislumbro qualquer óbice ou conflito aos ditames do projeto de lei em estudo. Pelo contrário, além de não obstruir a competência normativa, a proposição traz consigo expressamente o zelo à regulamentação dos bombeiros, assim como os órgãos a que sua atenção compete indispensável. Artigo 1º, parágrafo único. As espumas rígidas de poliuretano ou poliisocianurato devem atender à regulamentação dos bombeiros, do Inmetro e da ABNT, quando
quanto à reação ao fogo do sistema construtivo utilizado para o respectivo fim. Da mesma forma, sob a análise da Diretoria da Vigilância Sanitária, quanto à alocação dos contêineres para a reserva de produtos destinados à saúde, destaco que, mesmo nos casos em que o contêiner se destine para fins de armazenagem, com riscos supostamente menores, ainda assim fica evidente a exposição humana ao risco, incorrendo na mesma reserva legal, que atenta aos cuidados da saúde e ao zelo da vida humana. Entendo também sanada a manifestação da contrariedade à suposta proibição, sendo que o autor, como apresentado anteriormente, ao apresentar a emenda substitutiva global, altera o projeto da proposta e consiga o dispositivo de proibição. Quanto aos aspectos da constitucionalidade, legalidade, judicialidade, regimentabilidade e técnica legislativa, reafirmo a competência concorrente desse Poder Legislativo para tratar sobre uma matéria que traz essencialmente a defesa de saúde, conforme estabelecem os artigos 23, inciso 2º, artigo 24, inciso 12 da Constituição Federal. Com os demais aspectos, votamos pela aprovação da matéria, senhor presidente. PL 34.0, de autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro, tem o parecer do eminente relator, que é pela aprovação da matéria. Em discussão. Com a palavra o deputado Fabiano. Senhor presidente, Santa Catarina praticamente não tem muitas empresas, não sei se tem alguma que constrói container, né? Só gostaria de uma explicação maior do nosso eminente deputado Vampiro com relação todo o trânsito de containers que tem no mundo inteiro, que vem para cá containers de todo mundo. Posso? Senhor presidente, na verdade, a nossa preocupação foi que nós somos uma das maiores construtoras de modificadoras de container do Brasil. O que acontece? Nós não fizemos a construção do container, mas nós temos 4 portos e, principalmente, nós somos o maior exportador de carne suína do mundo, o 2º maior de frango. E, por exemplo, o material que é feito o container, que é o container térmico, ele é altamente acelerador de combustão. E o que acontece é que várias empresas estavam fazendo o quê? O container estava amassado, velho, tira, faz uma janela e uma porta e não tem o quê? Qualquer cuidado, efetivamente, com aquele produto que está sendo colocado. O que o deputado Milton fez com as diligências, e nós também fizemos com a visita da BEQUIM, Associação Brasileira Química, que veio de São Paulo para cá para discutir o projeto de lei, é que, na verdade, é o seguinte: a matéria ela é específica, o Corpo de Bombeiro também se manifestou. O que acontece é que várias empresas, inclusive de fundo de quintal, estavam pegando um container amassado, que é altamente acelerador, não retardador de chamas, e fazendo uma janela e, obviamente, vendendo isso natural. Tem mais de 25 empresas só numa pequena região que fazem a transformação de containers em casas, estabelecimentos, alojamentos, enfim. Isso é para proibir, obviamente, o que aconteceu no Ninho do Urubu, do Flamengo, aquele problema muito grave. Então, são questões pontuais que nós estamos regulamentando conforme a norma técnica. E a gente então, não é o transporte, e sim é a transformação para venda, para casa, container, escritório. Isso, transformação. Que eles obedeçam, obviamente, uma regulamentação do Inmetro e da... Deputado Coronel Mussolini, já esclarecida a dúvida? Ninguém mais deseja fazer manifestação, coloco em votação. Se estiverem de acordo com o relator, permaneçam como estão. Aprovado. Mais um, senhor presidente. Parecer o projeto de lei 82.8 de 2019, de autoria do deputado Fabiano da Luz, que altera a lei 17.378, de 20 de dezembro de 2017, que acresceu o parágrafo 3º do artigo 11 da Lei 7.543, de 1988, que institui o imposto sobre a propriedade de veículos automotores IPVA e da outras providências. Esse projeto, senhor presidente, para mim resumir aqui, já tem aprovado e sancionado em Santa Catarina um projeto de lei de autoria do deputado Valdir Cobalcini, sancionado pelo governo, que destina 10% da arrecadação do IPVA para a manutenção das rodovias catarinenses. E a proposta do deputado Fabiano da Luz é que esse percentual seja alterado para 30%, de 10% para 30%, para que possa o governo
ter recursos carimbados para dar resposta a uma das demandas mais importantes da sociedade catarinense, uma vez que as nossas rodovias encontram-se em evidente estado de deteriorização, salvo uma série delas que foram restauradas no governo anterior. E, nesse aspecto, nós votamos, então, pela aprovação da matéria, sem mais delongas, senhor presidente. Tem o voto do eminente relator pela aprovação PL 82.8, autoria do deputado Fabiano da Luz. Em discussão, em votação. Se estiver de acordo. Só esclarecendo, senhor presidente, estamos dividindo o microfone aqui, desculpa eu puxar, que em diligência a Secretaria de Infraestrutura, ela deu parecer favorável à matéria, senhor presidente, só para esclarecendo o ouvido do governo, alterando uma lei que já existia de 10% da arrecadação do IPVA para a reforma de rodovias, passando para 30%. Feito o esclarecimento, em votação. Se estiverem de acordo com o relator, Vossa Excelência deseja usar, deputado Maurício. Eu tenho uma preocupação, porque esses recursos são utilizados também pelo DETRAN, orientação de trânsito, os recursos do IPVA, eles têm... Mas, como nós estamos numa questão de catástrofe nas rodovias estaduais, e o governo precisa, nesse ponto, eu vou votar favorável acompanhando. Isso tudo pode ser revisto no futuro, mas porque esse recurso do IPVA, ele tem grande utilização também nas ações de trânsito e proteção contra acidentes, etc. Em votação, se estiver de acordo com o relator, permaneça como estão. Aprovado. Senhor presidente, só uma pequena explicação com relação a esse projeto de lei. O governo do Estado arrecadou em 2017 900 milhões de reais com o IPVA, com o imposto dos veículos. 10% desse valor para as rodovias são 90 milhões de reais. O governo do Estado, no início desse ano, fez um levantamento que ele precisa 700 milhões de reais para recuperar as rodovias estaduais. Ou seja, e pela previsão de investimento desse ano, talvez não chegue a 5%. E nós estamos realmente com as rodovias numa situação bem delicada. Então, aumentar esse valor do imposto que nós pagamos dos veículos de 10 para 30, com 270 milhões, ou seja, ainda nós precisaríamos de 3 anos somente para recuperar as rodovias. É uma autonomia maior para o governo utilizar o IPVA, o parte do valor do IPVA, para ajudar a recuperar as rodovias, que hoje é o nosso maior gargalo, é a maior necessidade, é onde estão nossos maiores problemas. Concluído as matérias do deputado Milton Obles, nós passamos a palavra ao deputado Coronel Mocilin. Eu tenho uma visão bem clara sobre a questão de imposto. O imposto, ele não deveria ter vinculação. Assim, a taxa tem sua vinculação ao que ele é arrecadado, né? Agora, o imposto, ele não tem, mas... como aqui nós não estamos discutindo mérito e sim constitucionalidade, e como o governo já sancionou um projeto de lei do deputado Gualchini, nós poderia ser 100% que nós não poderíamos estar discutindo aqui a constitucionalidade dela. Então, por isso que eu estou votando também pela aprovação. Vossa Excelência pode relatar os seus projetos agora, deputado Coronel Mocilin. Obrigado, presidente. Eu tenho 2 projetos bem rápidos aqui e bem simples. Um projeto de lei 0340.7 de 2019, que denomina Raul Bauer Laus, a Escola de Educação Básica localizada no bairro Os Pinheiros, no município de Itajaí. Inclusive, ela já se chama assim, só que ainda não tem legislação. Os requisitos constantes na Lei 16.720 de 2015 foram preenchidos através de documentos juntados nas folhas 5 e 13 dos autos, estando o projeto
regulamentarmente apto a ser aprovado. Pelo exposto, eu voto pela aprovação do presente projeto de lei. PL 340.7, autoria do Governo do Estado, tem o parecer do eminente relator pela aprovação, em discussão, em votação, aprovado. Também tenho o projeto de lei número 0347.3/2019, que denomina Flora Duarte de Albuquerque a biblioteca da Escola de Educação Básica Marino Pisani, do município de Monte Carlos, de origem do deputado Romildo Titon. Também os requisitos constantes na Lei 16.720.15 foram preenchidos através de documentos juntados nas folhas 3 a 6 dos autos, estando o projeto regimentalmente apto a ser aprovado. Pelo exposto, eu voto também pela aprovação do projeto de lei. PL 347, de autoria deste deputado, tem o parecer do eminente relator pela aprovação em discussão. Em votação, se estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Era isso que eu tinha para relatar, presidente. Obrigado, deputado Coronel Mussolini. Deputado Joamin, eu vou dar minha vez para Vossa Excelência. Isso é sinal de prestígio, né, presidente? Então, bom dia a todos, bom dia a todas, principalmente os nossos visitantes que se encontram hoje aqui. Queria cumprimentar, em nome do Bruno Peixoto, de Araquari, todos os nossos visitantes hoje aqui da CCJ, agradecer a presença de vocês, espero que esteja sendo agradável. O primeiro projeto, presidente, apareceu o projeto de lei 335 de 2019, de autoria do deputado Marcos Vieira, que altera a Lei 16720 de 2015, que consolida as leis que dispõem sobre a denominação de bens públicos no âmbito do Estado de Santa Catarina, para o fim de denominar João Nilson Zunino e deputado Dionísio Freitas os trechos que menciona na rodovia C-401, no município de Florianópolis. Na verdade, o projeto vem todo em concordância com o regimento interno, todos os requisitos legais foram observados. É uma alteração parcial da denominação do trecho, então voto pela admissibilidade do projeto de lei. PL 335, da autoria do deputado Marcos Vieira, tem o parecer pela admissibilidade do eminente relator em discussão, em votação. Deputado Fernando Vampiro com a palavra. Esse projeto é o 335.0 de 2019. Perfeito, deputado João Min. Isso. Beleza, é isso. 335.0. Esse projeto é análogo ao projeto de lei 334.2019 do deputado Bruno Souza, que denomina de André Schmidt a rodovia que liga a rodovia Aparecido Ramos Cordeiro ao Aeroporto Internacional Florianópolis e a Avenida Deputado Dionísio Freitas, devendo, na minha concepção, ser tramitado em conjunto conforme artigo 216, parágrafo único. Consulta o eminente relator. Eu não tenho conhecimento, não chegou em minhas mãos, deputado, o projeto mencionado pelo deputado Vampiro, mas o do deputado Marcos Vieira foi protocolado anteriormente. Então, eu continuo com o meu parecer. Ok, feito esclarecimento. Vossa Excelência está satisfeito, deputado Fernando Vampiro? Em votação, se estiver de acordo com o relator, permaneça como estão. Aprovado. Pedir diligência ao projeto de lei 316.7 de 2019, à Procuradoria-Geral do Estado e também à Secretaria de Estado da Agricultura. Tem o parecer pelo diligenciamento. É isso, né, deputado? Isso. Em discussão, em votação, se estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Pedir diligência à mensagem de veto 113 de 2019, já que a Procuradoria-Geral do Estado não foi ouvida, não tem a sua consulta feita no projeto de lei com relação à reforma administrativa. Senhores deputados, aqui nós nos encontramos numa situação que não há nenhum dispositivo no regimento interno que fale em diligenciamento de veto.
Estou fazendo esse esclarecimento, deputado João Amin, pelo fato dos estudantes que estão conosco aqui no dia de hoje. Me parece um pouco estranho a gente pedir diligenciamento numa questão de um veto para ouvir a Procuradoria do Estado, dá uma impressão de que nós estamos terceirizando um serviço nosso, mas bem esclarecido pelo deputado João Amin, existe um decreto do governador de que todos os vetos deveriam passar a ter o parecer da Procuradoria, e tendo em vista por este motivo não constar nenhum dispositivo no regimento interno, não vou tomar a decisão sozinho, consulto aos demais colegas sobre esta possibilidade de diligenciarmos o veto. Deputado Milton. Senhor presidente, eu, na semana passada, quando essa matéria, o deputado João me pediu vistas, eu não fiz nenhuma observação, que eu estava presidindo em substituição a Vossa Excelência, e eu, como um dos relatores do projeto da reforma administrativa, a qual nós fizemos consensada entre os relatores, o deputado Vampiro era um dos relatores, e também ouvimos em audiência pública todos os segmentos, e ouvimos também o governo, que consensou na maioria dos temas, alguns temas aprofundados e melhor analisados pelo governador que originou esses vetos, mas eu gostaria de concordar com o deputado João Amin, porque nós nunca vimos aqui nenhuma mensagem de veto sem o parecer da PGE. Eu acho que é oportuno provocá-los, pelo menos dar esse tempo, deputado Maurício, para provocar a PGE, porque da não manifestação dela, né, numa mensagem de veto que foi tão trabalhada aqui nessa casa, né, com tantos debates, com tanta audiência pública, com um debate com o governo. Então, acho que é proveitoso para nós. Essa mensagem de veto já ficou com a relatora 2, 3 meses, então não vai mudar nada se a gente esperar mais uma semana para que a PGE possa se pronunciar. É assim que eu vou votar, senhor presidente. Palavra do deputado Maurício, líder do governo. Obrigado, senhor presidente. Como mesmo Vossa Excelência disse, não havendo previsão, mas também não havendo impedimento legal, e como o governo é transparente, o governo é tranquilo nas suas ações, eu entendo que não há dificuldade nenhuma, e como líder do governo concordo aí com o pedido do deputado João Amin, senhor presidente, de acolhermos e solicitarmos a manifestação da Procuradoria. Não vejo dificuldade. Presidente, só um complemento. Pois não. Só no intuito de agradecer ao deputado Maurício, líder do governo, e também dar uma informação apenas complementar, nós já analisamos esse ano aqui 34 vetos oriundos do Executivo, e todos eles vieram com a manifestação da Procuradoria-Geral do Estado, e isso vai fazer, essa manifestação, obviamente, vai ser mais fácil para o governo defender a posição da Procuradoria, do governo, do Executivo, e para nós, deputados, de analisarmos essa matéria com mais transparência, como mesmo o líder falou, com mais profundidade, e podemos dar o voto com mais segurança, não só aqui no plenário na hora da sessão, como na CCJ. Então, eu agradeço o entendimento do deputado Maurício e agradeço também o seu entendimento, presidente, de colocar para nós, deputados, decidimos. Às vezes não há regimento, ou até o regimento às vezes pode ser ultrapassado quando o acordo das pessoas, obviamente, tem que superar o que está escrito nas folhas. Muito bem. Deputado João Amin, como não há nenhum dispositivo no regimento que fale sobre essa questão de diligência em veto, nós temos que estabelecer um prazo para que a Procuradoria responda. Se proponho o prazo de 15 dias, se Vossas Excelências concordarem. Então, em votação, o diligenciamento, com um prazo de 15 dias para a Procuradoria se manifestar. Votação. Aprovado. Excelência concluiu? Não. Eu retiro de pauta o 156.9
e os outros que tiverem na minha pauta, presidente. Obrigado. Deputado Ivan, Vossa Excelência está com a palavra. Bom dia, senhores, mais uma vez, senhoras. Eu só tenho um projeto de lei a relatar, senhor presidente, é o 356.4 de 2019, de autoria do deputado Sérgio Mota, que veda a cobrança de taxa por parte de instituições particulares de ensino superior para a expedição de documentos necessários à defesa de direitos ou para esclarecimento de situações acadêmicas de interesse pessoal. Relatório. Prevê a vedação da cobrança. O projeto prevê a vedação da cobrança pelas instituições particulares de ensino superior das taxas de repetência sobre disciplina efetiva, de prova, de emissão de primeira via de comprovante de matrícula por semestre e emissão de primeira via do histórico escolar por semestre. Prevê também a nulidade de cláusulas contratuais que disponham sobre o pagamento de taxas supramencionadas, bem como a aplicação de penalidades emitidas pelo CDC em caso de descumprimento do disposto na norma alvejada. Senhor presidente, eu tenho conhecimento de que um outro projeto tramita nessa casa mais ou menos com a mesma redação. Todavia com a vênia de Vossas Excelências, eu entendo que a matéria aqui discutida não é a mesma que é discutida no outro projeto. Ou seja, o PL 243.7 de 2019, que é aquele que a gente discutiu semana passada, que proíbe a cobrança superior a 10% da matrícula, aquele que a gente relatou na última sessão. Acredito que essa matéria aqui não tem o mesmo tema que aquela. Por isso, eu não vou sugerir o apensamento ao PL 243.7 de 2019 e voto pela aprovação do PL para regular a tramitação, senhor presidente. Deixa eu entender, deputado, Vossa Excelência está pedindo apensamento? Não, na verdade, nós encontramos aqui um outro PL, né, que é o PL 243.7 de 2019, que é aquele que a gente discutiu semana passada, das multas, etc. e tal. Só que observando esse projeto e observando aquele projeto, eu entendo que um não tem relação com o outro. Por isso, eu não estou indicando o apensamento. Entendi. Eu estou votando pela regular continuidade da matéria, como eu voto. Obrigado. Tem o parecer, então, do eminente relator, o PL 356, da autoria do deputado Sérgio Mota, que é pela aprovação. Em discussão. Presidente, Olá, deputado João Amin. O nosso entendimento merece o apensamento. Então, eu faço um requerimento de apensamento e peço para que a CCJ defina. Ou se não... Deputado Ivan, Vossa Excelência, que é o relator. Há um pedido do deputado João Amin para o apensamento. Vossa Excelência. Excelência, eu só queria manter meu voto no projeto. Mas, da mesma forma, também não encontro nenhum óbice, né, pelo pensamento. Aí eu consulto Vossa Excelência como proceder. É que só para, não estou querendo ensinar o senhor, mas o requerimento ele vem antes do voto do relator, então... Sem dúvida. O requerimento tem precedência. Deputado Milton. Eu gostaria só de reafirmar aqui, senhor presidente, que é norma regimental as matérias análogas serem tramitadas conjuntamente, até para o bem, né? E elas são, com toda a vênia, deputado Ivan, elas são análogas, no meu parecer. Por isso, nós acompanhamos o requerimento do deputado João Amin pelo apensamento, e até porque, há poucas sessões atrás, ocorreu aqui nessa CCJ, no meu entendimento, um erro de avaliação, quando até um projeto de minha autoria
e projeto posterior não foi apensado a um projeto de anterioridade nossa, o que vai ser feito na Comissão de Finanças. Senhor presidente. Deputado Maurício. Eu concordo aí com o deputado João Amin. Eu acho que um projeto nesse estilo, o objetivo é favorecer o estudante, a pessoa que vai precisar uma certidão, ela ter a isenção. Eu não sei se ela prejudica ou não, porque o estabelecimento de ensino vai ter que já embutir esse provável pedido que o aluno vai fazer no custo mensal. Então, vai aumentar para todo mundo, porque eventualmente um ou outro iria pedir, mas a escola vai ter que colocar dentro do seu orçamento a expedição como se todos fossem pedir. Então, eu acho que essas intervenções assim na iniciativa privada, elas acabam, a intenção é boa, mas às vezes acaba criando problema. O outro projeto, ele fala da devolução de não mais de 10% de multa depois de feita a matrícula. E esse é sobre a expedição de certidão. Mas como os dois merecem um estudo mais aprimorado da questão, eu não tenho nada assim contra o apensamento das matérias. Acho que o objetivo é ajudar. Tem que cuidar para não acabar aumentando o valor do custo de todos os alunos em razão da eventualidade que um ou outro vá lá pedir uma certidão depois de formado. Muito bem, senhores deputados. Quando há um requerimento antes da votação, tem preferência, o requerimento tem que ser votado primeiro, e há um requerimento do deputado João Amin pelo apensamento ao PL 243. Em votação, se estiverem de acordo com o pedido do requerimento do deputado João Amin, permaneça como estão. Aprovado com voto contrário do deputado Ivan. Presidente, só para fazer uma correção de um erro que eu acabei de cometer, eu devolvo sem manifestação o PL 331.6 de 2019, que é o Fundo de Melhoria da Perícia Oficial. Senhor presidente, esse projeto é importante, é uma aspiração da perícia oficial da autonomia financeira. Se Vossa Excelência puder consultar e colocar em votação, eu ficaria agradecido. Se Vossa Excelência puder consultar e colocar em votação, é um projeto importantíssimo para a perícia oficial. Nós temos cobrado tanto aí das dificuldades que o cidadão enfrenta com a perícia oficial, e é aquele fundo de melhoria da perícia oficial. Então, se Vossa Excelência puder analisar, consultar e colocar em votação, é importante. Estava na pauta, né? Estava na pauta, não é necessário a gente fazer a consulta, deputado. Mas eu só quero encerrar, então, a deliberação do 356. Ele prevalece, então, já que foi aprovado o requerimento, o voto do eminente relator, deputado Ivan, que é pela aprovação, e agora com apensamento do 243. Vossa Excelência concluiu, deputado Ivan? Muito obrigado. Deputado João, então, devolve sem manifestação o PL 331.6, que institui o Fundo de Melhoria da Perícia Oficial e estabelece outras providências. Tem como relator o eminente deputado Coronel Mocilin, que o seu voto é pela aprovação, e é sobre ele que a gente vai deliberar. Em votação, se estiverem de acordo com o deputado Mocilin, que é pela aprovação, permaneça como estão. Aprovado. Agora, Vossa Excelência, tenham paciência, que eu tenho vários, bem difícil. Nos termos do dispositivo do inciso 6º do artigo 130 do Regimento Interno desta Casa, avoquei a relatoria do ofício 682.0/2019,
em que a Federação Catarinense de Desporto Universitário de Florianópolis encaminha a documentação para a alteração da lei que declarou de utilidade pública estadual em razão da mudança de denominação. Na análise do documento, verifica-se que a entidade deixou de apresentar cópia da ata e da alteração do estatuto registradas em cartório e da Lei de Utilidade Pública Municipal atualizada. Assim sendo, solicito o diligenciamento da referida entidade para sanar as irregularidades apontadas. Em discussão, em votação, aprovado. Chegando ao fim, senhores deputados, devemos agradecer aqui a presença de todos os estagiários visitantes que estão conosco, nos deram a honra de participar conosco. E aqui vocês puderam constatar de que as deliberações da Assembleia Legislativa não são somente na sessão plenária. A grande discussão ela acontece nas comissões, iniciando sempre pela Comissão de Constituição e Justiça, que analisa a legalidade e a constitucionalidade de todas as matérias que tramitam na Casa, e, por fim, depois de tramitar em todas as comissões de mérito, ela retorna para a redação final desta comissão. Tivemos a honra e a alegria de estar com todos vocês nessa manhã de hoje. Esperamos que possamos ter contribuído com aquilo que vocês vieram em busca de conhecer um pouco as atividades do Poder Legislativo. Nossos agradecimentos e uma boa estadia aqui na capital com todos nós, colegas deputados. Damos por encerrado a presente reunião da Comissão de Constituição e Justiça.